Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nessa fria e chuvosa manhã na Terra Santa de Israel, que me obriga a compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá aqui mesmo da minha casa. Como vocês sabem, no mundo todo, o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Beshlach. Lembre-se, nós estamos no segundo livro da Torá, em Shemot, o livro do Êxodo. E lá está escrito em Shemot 15:1, no primeiro verso, no primeiro passuk dessa parashá, algo como Moshe Rabbeinu e os Bnei Israel, os filhos de Israel, cantaram um grande cântico ao Eterno e disseram: cantarei ao Eterno que gloriosamente se enalteceu, lançando o cavalo e o cavaleiro no mar. Todos nós conhecemos essa descrição da Torá. Ela se refere ao momento em que o faraó, insatisfeito por ter perdido milhões de escravos, decide ir no encalço do povo judeu. E ele mobiliza o melhor do exército egípcio, armando 600 carruagens. Muitos poderiam se perguntar o que o faraó disse aos seus soldados para convencê-los a essa loucura, sobretudo se nós considerarmos todas as maldições, a destruição, a morte trazida por Akadosh Baruch Hu ao povo egípcio. Mas o faraó foi muito astuto. Ele disse ao seu exército duas coisas que mudaram a mentalidade dos soldados. Em primeiro lugar, o faraó disse que ele lideraria o exército, ou seja, a carruagem dele seria a primeira na frente de batalha, no comando do exército. E em segundo lugar, ele disse que, diferente do que qualquer outro rei faria nessas circunstâncias, que o espólio de guerra, e é preciso lembrar que o povo judeu, quando saiu do Egito, saiu levando praticamente todo o ouro e toda a prata que havia no império, que essa riqueza não seria tomada pelo faraó, mas distribuída entre os seus soldados. E com essa inteligência, o faraó, de fato, se colocou em marcha, em direção ao mar de juncos, onde ele nos cercou. E Akadosh Baruch Hu realizou, como nós bem sabemos, um dos maiores milagres que se tem registro na história humana. Ele abriu o mar de juncos, ou como nós chamamos popularmente, o mar vermelho, e o nosso povo pôde ir em direção à liberdade. Ali, de fato, rompiam-se os grilhões que nos vinculavam ao Egito. Akadosh Baruch Hu produziu uma experiência que psicologicamente permitiu que nós finalmente nos libertássemos, porque o mar se fechou, o exército do Egito foi todo destruído, sobrevivendo apenas o faraó, e o nosso povo viu do outro lado da margem, viu os corpos dos egípcios. E nós cantamos com alegria. Miriam reuniu as mulheres e os homens também. O nosso povo dava finalmente o seu grito de liberdade. E a Akadosh Baruch Hu havia realizado não só uma grande bondade com o nosso povo, mas também justiça. Essa descrição, ela é poética. Todos nós vamos concordar com isso. E eu já tive a oportunidade no passado de gravar inúmeros shiurim que estão aqui nessa plataforma, detalhando especificamente cada um desses eventos que eu acabei de, muito resumidamente, descrever. Mas a verdade é que aqui nesse passuco existe muito mais sabedoria, da qual nós devemos nos assenhorar. Existem muitas sutilezas no texto do primeiro verso dessa parashá que nós não podemos desconsiderar. Ou seja, uma interpretação literal do texto vai fazer com que a gente perca muito. E por meio das lições do Rabino Lab Olam, eu quero ter oportunidade de compartilhar com vocês uma dessas sutilezas, ou seja, aquilo a mais que deve ser considerado aqui. Mas para que nós possamos aprender essa lição, é preciso que nós reconheçamos, antes de mais nada, aquilo que nós realmente somos. Mas, Átila, você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas o que é que nós somos? Nós somos uma alma. Nós temos um corpo. A nossa alma está revertida do corpo. Nós somos como um astronauta num planeta estranho. Porque a nossa alma não foi criada aqui no mundo físico, mas nos mundos espirituais. Então nós vivemos essa relação de, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, de eterno conflito, de tal modo que essa relação entre o corpo e a alma também poderia ser facilmente descrita da mesma forma da relação que existe entre o cavalo e o cavaleiro. Pois vejam, o cavalo, aqui,
expressaria a nossa natureza animal. E o que deseja o cavalo? Correr, sempre na horizontal, desenfreadamente, principalmente se for um cavalo selvagem. Ele busca a liberdade, né? A longitude dos pastos verdes. E o homem também. O homem também, o nosso corpo, também busca, né, atender os desejos da nossa natureza animal. Relógios luxuosos, sexo, carros do ano, sexo, mansões bilionárias, sexo, comida desenfreada, sexo, a formação de uma família, mas sobretudo sexo, roupas caras, sexo. Eu me refiro repetidamente ao sexo porque é o maior dos nossos desafios, é onde se localiza o centro das nossas transgressões. Se nós de fato quisermos, né, assumirmos o controle da nossa existência, assumindo com rédea curta o controle do cavalo, nós precisamos saber o que nós escolhemos como forma de condução das nossas vidas. Até porque, diferente do cavalo, que expressa a dimensão física da nossa existência, o cavaleiro é a alma. O cavaleiro não está preocupado em alimentar os seus intermináveis apetites e desejos. O cavaleiro, diferente do cavalo, que numa corrida desenfreada corre numa direção horizontal, nós corremos numa direção vertical. A alma busca a verticalidade. Por quê? Porque nós sempre queremos desvendar os maiores segredos do universo. Qualquer ser humano, o faraó também, não importa em que condições o ser humano possa ser submetido, em algum momento da sua existência ele vai se perguntar qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido da minha existência, afinal de contas o que eu estou fazendo aqui. Mesmo uma pessoa dotada de poucos recursos intelectuais, em algum momento vai se questionar a esse respeito. Por quê? Porque todos nós temos uma alma e a nossa alma nos pergunta, nos emula esse tipo de questionamento, sobretudo de natureza filosófica. Então, é inevitável que nós busquemos a resposta para isso. Mas, Átila, e todas as coisas do mundo físico nós devemos renunciar? É claro que não. O judaísmo não preconiza essa ideia absurda. A matéria é fundamental e ela é um presente divino também. Nós tomamos vinho. Toda a liturgia judaica, nos momentos de alegria e de tristeza, envolve o consumo do vinho. Nós acreditamos no sexo, mas no sexo realizado dentro do casamento. O judeu não se opõe, né, aos prazeres, mas que nós tenhamos consciência de que tudo que existe no plano físico deve servir a um propósito mais elevado, ou seja, nós devemos elevar a matéria física, criando no mundo físico um ambiente adequado para que o Criador volte a viver conosco. É uma luta terrível, a maior luta de todas, que o ser humano trava do momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. E quem quer que ganhe essa luta, o cavalo ou o cavaleiro, a alma ou o corpo, é ela que vai ditar as regras. E a grande maioria dos seres humanos no mundo vive como um cavalo. É preciso dizer isso. Ele renuncia, né, todas as leis divinas para viver sem modéstia, comer com gula, praticar sexo desenfreado, daí a pornografia, o homossexualismo, o adultério, todas as transgressões de que a Torá nos falam, deriva dessa incapacidade do ser humano de controlar a si mesmo, a alma ditando quais são os apetites que devem ser atendidos, porque a nossa alma também carece de alimento, mas os atos humanos que alimentam a alma são completamente diferentes dos atos humanos que alimentam as nossas paixões. E nós temos que ser capazes de subjugar nossas paixões. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma luta contínua, né, que só termina no momento da nossa passagem para os mundos espirituais. Mas se nós formos capazes, né, de exercermos controle sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos, ou pelo menos a maior parte dos desejos,
Nós somos cavaleiro e não cavalo. E o que é que você quer ser nesse mundo? A metáfora que a Torá nos oferece por meio da sutileza, porque vejam, a escolha das palavras da Torá, quando diz que gloriosamente a Kadosh Baruch Hu se enalteceu lançando o cavalo e o cavaleiro, não são casuais. Por que ele não disse o cavaleiro e o cavalo, e sim o cavalo e o cavaleiro? Evidentemente que essa escolha de precedência não é casual. É porque a grande maioria dos seres humanos se comporta como um cavalo. E nós não somos o nosso corpo. Nós somos a nossa alma. E é o alimento da alma que nós viemos nesse mundo buscar. Mas, Átila, que alimento é esse? As mitzvot, a prática do bem. Nós, que somos uma alma, temos inserido nas centelhas divinas da nossa existência o amor que a Kadosh Baruch Hu colocou em cada um de nós. Portanto, a prática do bem, o serviço ao Criador, por meio do serviço com amor à humanidade, é o alimento que a nossa alma deseja. E, na verdade, é o único bem que nós realmente transportamos conosco para os mundos espirituais, meus amigos. Sejamos cavaleiros e não cavalos. Shabbat Shalom.